Acho importante, já que a pesquisa tem as suas, né, questões, como você fala, uma pesquisa de internet, de maneira aleatória, inclusive. Vamos pegar os dados da pesquisa anterior, inclusive, para essa análise, né? Na pesquisa anterior, na rodada anterior, Lula tinha 49,2% e Flávio Bolsonaro 44,9%. Nessa, Flávio Bolsonaro sobe de 44,9% para 46,3% e Lula cai de 49,2% para 46,2%. E por isso os dois ficam empatados tecnicamente. O que explica esse movimento captado por essa pesquisa, Sakamoto? Fabiola, eu vou fazer uma análise, acho que também mais geral, porque, por exemplo, inclusive tem números aqui. E para vocês terem ideia, e é por isso que eu venho pedindo encarecidamente, veículos de comunicação instalem rápido seu agregador de pesquisas. O que é agregador de pesquisa? É uma plataforma em que todas as pesquisas entram, pesquisas com um padrão mais ouro tem um peso maior, com uma metodologia menos robusta tem um peso menor, e no final das contas você sabe o que está acontecendo baseado na mediana das pesquisas. Porque, por exemplo, essa pesquisa Atlas Bloomberg, ela coloca que 57% da população que ganha até R$2.000, dá um pouco menos de 2 salários mínimos, ela desaprova o Lula e 41% aprova. E, por outro lado, quem ganha até mais de R$10.000, quase 60% aprovam o Lula e 41% desaprovam. Tecnicamente, isso aqui é o contrário do que as outras pesquisas estão apontando. Ou seja, os ricos aprovam o Lula e os pobres desaprovam o Lula. Então, é por isso que eu preciso tomar um certo cuidado. Eu não estou julgando a pesquisa, estou só falando que isso aqui não está batendo com outras pesquisas que a gente vem acompanhando. A própria Quest coloca que a aprovação de Lula entre quem ganha até 2 salários mínimos é uma faixa um pouco maior, mas é de 54% e a desaprovação é de 38%. Que é o que o pessoal, a gente está acostumado, inclusive, a ver, que os mais pobres apoiam Lula por uma série de razões e os mais ricos são mais críticos ao Lula por uma série de razões. O que essa pesquisa está colocando aqui é o contrário, né? Então, os mais ricos apoiando o Lula e os mais pobres criticando o Lula, só para deixar claro. E em segundo, mas aí que está, a partir disso, alguns pontos interessantes. É claro que e aí acho que não só por essa pesquisa, mas qualquer outra pesquisa mostra a consolidação da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, né, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro, a partir da penitenciária da Papudinha, chancela o seu filho e avisa ao outro principal candidato, pré-candidato, que era o governador Tarcísio de Freitas, que ele vai ter que baixar a cabeça e obedecer, né, se inclusive tem que ter o apoio para eleição em São Paulo, para governo. Né? Tanto é que a base bolsonarista mais radical na Assembleia Legislativa de São Paulo já até falou, quando pegou uma frase do Tarcísio, o Tarcísio falou, é bom que tenha vários candidatos, que todos nós nos encontramos no segundo turno, e eles falaram, é assim? Então vamos fazer a mesma coisa em São Paulo também, vamos lançar vários candidatos da direita em São Paulo, e aí o melhor vai para o segundo turno. Já passou um recado para o Tarcísio. Então, o que acontece? Só que com isso, os dados, você vai pegar, tem uma consolidação do voto do Flávio, tem ficou claro e cristalizou que os outros candidatos, sem o apoio do Bolsonaro, não vingam. Então, essa pesquisa, junto com as outras, apontam que a morte da tentativa da terceira via flopou. A terceira via flopou. A menos que surja um outsider, né? O J. Pino Fernandes, que na quadrilha do Drummond não tinha nada a ver com a história, ele surja, né? E faça a diferença, tal qual Pablo Marçal fez em São Paulo. Pablo Marçal não era a terceira via, Pablo Marçal era um outsider, né? A terceira via tenta ser construída por nomes que fazem parte da política. Você tem governador Ratinho Júnior, governador Romeu Zema, governador Ronaldo Caiado, governador Eduardo Leite, né? Esses nomes tentam se consolidar mesmo diante do bolsonarismo tá aí, com o Flávio Bolsonaro. E isso está se mostrando que são inviáveis, né? Vão fazer figuração.
A menos, né, claro, que o imponderável da Silva, alguém descobre que o Flávio está envolvido numa nova rachadinha, alguma coisa assim, aí pode dar chabu, né? Então, acontece alguma coisa com a candidatura do Lula, mas, a princípio, tendo os candidatos que estão aí, é a morte da terceira via, a menos que apareça um Pablo Marçal nacional, não o Pablo exatamente, que está inelegível, mas um Pablo Marçal nacional, e se coloque e fale, olha, não é nenhum nem outro, sou eu. Né? Mas, que ao que tudo indica, não será nenhum dos nomes que estão sendo propostos nas pesquisas de opinião. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, outro dado que é o seguinte, independentemente disso aqui, mostra, tanto os números da Atlas como os números de outras pesquisas, mostra que a desaprovação do Lula entra naquela faixa de quem ganha até 5 salários mínimos, 2 a 5, você tem um número maior de desaprovação do que um número maior de aprovação. Isso tanto em Atlas quanto em Quest, entre outros. Ou seja, é aquela classe média, né? Baixa, né? Classe média baixa, classe média média. Ou seja, a desaprovação do Lula está maior naquele grupo que, teoricamente, seria beneficiário do maior programa de aumento de renda que o Lula fez durante o governo dele, que é o quê? A isenção de quem ganha até 5 mil cascalhos por mês no imposto de renda. Né? Então, o que acontece, no final das contas, é que existe essa avenida para o Lula tentar explorar. A questão é, dá tempo. Por quê? Isenção do imposto de renda só vai ser sentida no ano que vem com restituição. Este ano significa que, a partir de janeiro, o salário dessas pessoas que ganham até 5 mil está maior. Por quê? Porque a isenção do imposto de renda garante um cascalho a mais por mês. Está pingando o capilé a mais por mês. Então, esse grupo é o grupo que o Lula vai ter que atuar, o Sidônio vai ter que atuar para deixar claro, olha, vocês estão ganhando mais comigo. Por enquanto, esse grupo tem desaprovado mais o presidente do que aprovado.